Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Caríssimos irmãos no sacerdócio, Padre José Carlos, Padre Fabrício, Padre Gaspar, Padre Daniel, Padre Rafael, prezados paraninfos do dia de hoje, os fiéis devotos de Nossa Senhora das Graças, ao rezarmos a Salve Rainha, nos dirigimos à Mãe de Deus e à Nossa Mãe com palavras de grande profundidade. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Essas palavras expressam a realidade da vida humana. Vivemos entre alegrias e dores, conquistas e desafios. Desde o pecado original, a humanidade vive esta fragilidade. As palavras do próprio Deus a Adão, depois do pecado: maldito o solo por tua causa, dele te alimentarás com sofrimento todos os dias da tua vida. No suor do teu rosto comerás o pão, até voltares ao solo do qual fostes criado. Essa sentença, meus amados irmãos, não é somente um castigo, mas uma lembrança de que a vida eterna, de que a vida terrena é marcada pelo esforço, pela dor e pela finitude. Experienciamos isso todos os dias da nossa vida, as perdas, as dores, as doenças, os conflitos, as incertezas, é próprio da nossa natureza. Todos têm sofrimentos. E dizia São José Maria Escrivá: não são poucos os homens e as mulheres que sabem padecer cristamente. Sigamos o seu exemplo. É somente olharmos para a vida dos santos. São Pio de Pietrelcina, ele dizia: o sofrimento é o beijo de Deus na minha alma. Eu queria pegar o sofrimento de todo mundo, mas não peço isso a Deus, porque acho que seria egoísmo da minha parte e isso tiraria a possibilidade das outras pessoas se santificarem. Olhamos a vida de Nossa Senhora, nossa boa mãe. Quantos sofrimentos em sua vida. As 7 dores que talvez, com certeza, muitas vezes refletimos. As palavras do profeta Simeão, a fuga para o Egito, a perda de Jesus no templo, o encontro com Jesus no caminho do Calvário, a morte de Jesus na cruz, o descendimento de Jesus e a sua soledade. Quanto sofrimento no coração de uma mãe. Mas todos eles, tanto os santos como Nossa Senhora, têm tanto a nos ensinar a também passarmos por este vale de lágrimas. Há sempre a pergunta que existia em Maria Santíssima, a sua primeira pergunta que ela se dirigia: de que serve isto para procurar a glória de Deus? Assim, meus amados irmãos, devemos olhar cada dificuldade em nossa vida. Porque Deus está enviando, com qual finalidade? Descobrirmos este olhar sobrenatural no sofrimento, nas dificuldades da nossa vida. São Tomás de Aquino, ele dizia que há 5 razões que Deus permite o sofrimento e os males na natureza. E aqui eu irei citar somente 3 que servem para cada um de nós. São Tomás de Aquino dizia que os sofrimentos vêm a cada um de nós por permissão de Deus, para que nós possamos crescer nas virtudes. Deus prova aqueles que sofrem para crescer
na paciência, na resignação, no silêncio, no abandono, na esperança. Deus prova também àqueles que não estão sofrendo, mas veem as pessoas que amam sofrendo, para eles possam crescer também nas virtudes da generosidade, praticar as obras de misericórdia. Deus permite os sofrimentos para que possamos crescer nas virtudes. Em segundo lugar, meus amados irmãos, para que possamos prevenir pecados futuros, haja sofrimentos para prevenir pecados futuros. Quantas vezes, talvez por uma doença, por um sofrimento, por uma dificuldade na nossa vida, nós não cometemos um determinado pecado que talvez estávamos pensando em cometer. Deus permite para prevenir pecados futuros. Deus permite os sofrimentos para repararmos as faltas que nós cometemos no passado. E quantas, meus amados irmãos, nós já cometemos em nossa vida ofendendo ao nosso bom Deus? Aproveitemos estes sofrimentos que Deus permite na nossa vida, para que assim nós possamos crescer na vida espiritual, na nossa santificação. E meus amados irmãos, o texto da Sagrada Escritura em Eclesiásticos 2, versículos de 1 a 6, nos diz: Filho, se te apresentas para servir a Deus, prepara a tua alma para a provação. Não te perturbes no tempo da infelicidade. E aqui, meus amados irmãos, podemos colocar aquela oração tão bela de Santa Teresa d'Ávila: nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Se nós olhamos na história da nossa salvação, da salvação da humanidade, quanto tempo para o povo sair do Egito? 430 anos. Quanto tempo Santa Mônica teve que esperar para ver a conversão do seu filho Santo Agostinho? De 25 a 30 anos. Sofrer as demoras de Deus. Nem tudo é no nosso tempo. Deus não está preso ao nosso tempo. Aceita tudo o que te acontecer. E como, meus amados irmãos, isso é difícil na nossa vida, é importante, com estas reflexões, examinarmos a nossa consciência. Será que realmente eu aceito tudo o que me acontece? Na dor permanece firme, na tua humilhação tem paciência, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados, e no cadinho da humilhação os que são agradáveis a Deus. Põe a tua confiança em Deus e Ele cuidará de ti. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Ele cuida de cada um de nós. Nós não passamos pelo sofrimento sozinho. Deus sempre está ao nosso lado. Nós temos a nossa mãe que nos acompanha. Quantas vezes talvez surge no nosso coração pedirmos algum sofrimento a nosso Senhor, sofrermos um pouco por Ele. E São José Maria Escrivá vai dizer: pediste ao Senhor que te deixasse sofrer um pouco por Ele, mas depois, quando chega o padecimento em forma tão humana, tão normal, dificuldades e problemas familiares, ou essas 1001 insignificâncias da vida diária, custa-te trabalho ver Cristo por trás disso. Quanto, meus amados irmãos, nós temos dificuldade de termos este olhar que os santos tiveram
com relação aos sofrimentos. Um olhar sobrenatural, ver Cristo através do sofrimento. Continua São José Maria Escrivá: não te queixes se sofres. Se sofremos, não queixemos. E quantas vezes nós reclamamos de tudo, do sol, da chuva, do frio. Por que estamos passando essa enfermidade? Por que isto comigo? E São José Maria dizia: basta-me me apresentar um crucifixo para não me atrever a falar dos meus sofrimentos. Quando estivermos sofrendo, peguemos um crucifixo, olhemos, e não teremos a coragem de nos atrever a reclamarmos os nossos sofrimentos. Lapida-se a pedra que se estima que tem valor. Ninguém ocupa o seu tempo para lapidar uma pedra qualquer, mas somente aquela que é preciosa. Deixa-te lapidar com agradecimento, porque Deus te tomou nas suas mãos como um diamante. Isso nós somos aos olhos de Deus, uma alma valiosa. Por isso Ele nos prova pelos sofrimentos, para nos purificar, para nos tornar semelhantes a Ele. Muitos talvez pensam: se eu estou sofrendo é porque eu não valho nada, é porque Deus se esqueceu de mim. Não. Se estamos sofrendo é porque temos uma alma valiosa, somos valiosos aos olhos de Deus. Olhemos a vida de Jó, que tinha tudo e perdeu tudo. Perdeu família, perdeu amigos, perdeu bens materiais, perdeu sua saúde. E o que ele dizia? Contudo, Ele conhece o meu caminho. Se me põe à prova, dela sairei puro como ouro. Se Deus nos prova, nós saímos purificados. E a grande gratidão no seu coração, capaz de dizer: o Senhor me deu, o Senhor tirou, bendito seja Deus. Temos essa coragem, meus amados irmãos, das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, elevarmos esta oração ao céu. Bendito seja Deus. Se aceitamos de Deus a felicidade, não deveríamos também aceitar a infelicidade? Também Jó que nos ensina. Se olhamos todo este sofrimento, nós vemos o que é preciso fazer para agradarmos a Deus, como bem sofrer, como ter força para isso, como agir como santos. Rezando, meus amados irmãos, rezando. São Paulo, na Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo de 6 a 7, ele dizia: não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e ação de graças. Estamos sofrendo? Apresentar a Deus as nossas dificuldades, as nossas preocupações. É ir, meus amados irmãos, até o sacrário da nossa paróquia, o sacrário de alguma igreja, onde está presente Jesus, e apresentar a Ele a nossa preocupação. 1 minuto com Deus vale mais do que horas com amigos desta terra. 1 minuto com Deus, meus amados irmãos, vale muito mais do que horas com conversas com amigos desta terra. E a paz de Deus, se nós entregamos a Ele as nossas preocupações, continua o apóstolo, e a paz de Deus que supera todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos
em Cristo Jesus. Se entregamos a Ele as nossas preocupações, o que vem como recompensa, a paz no nosso coração e nos nossos pensamentos. E não somente, meus amados irmãos, nós aceitamos os sofrimentos que Deus nos envia. Quantas vezes também é preciso nós sofrermos por alguma intenção, pela conversão de alguém? Era o que os santos sempre procuravam praticar em sua vida. Se não tinham os sofrimentos que Deus lhes enviava, eles procuravam se mortificar em algo, para assim trazer este sofrimento, levar este sofrimento por uma finalidade, pela conversão de uma alma, de alguém. E com certeza, meus amados irmãos, Nossa Senhora também agia deste modo. Ela que é corredentora. Conta-se na vida de uma menina que ela, escutando um sacerdote numa pregação, o sacerdote dizia: queres converter uma família? Apresente a esta família uma pessoa que saiba sofrer. E esta menina, depois da comunhão, ela acolhendo esta palavra do sacerdote, ela procura colocar em prática. Ela que presenciou muitas vezes seu pai chegar tarde da noite, embriagado, blasfemando, e a sua mãe chorando por causa desta situação. E ela chega neste dia, nesta noite, abraça sua mãe e vai dizer: paciência, minha mãe, em breve não irás mais chorar. E no dia seguinte, na hora do almoço, era o momento em que eles se alimentavam juntos, o único momento do dia, e ela pede somente um pedaço de pão e um copo de água. E a sua mãe vai perguntar: você está doente? E ela vai dizer: não, mamãe. E o pai vai dizer: então como? Por que não comer? Eu não quero, papai. E ela só come então este pedaço de pão e bebe este copo de água. Chega a noite, o pai chega do mesmo modo em casa, embriagado, blasfemando, e sua mãe chorava e ela também chorava. No outro dia, ela tem a mesma atitude da véspera, somente um pedaço de pão e um copo de água na hora do almoço. E o pai, já enfurecido com aquela atitude, vai dizer: você vai comer. E a menina, com toda a sua simplicidade, vai dizer: não, papai, eu não vou comer enquanto o senhor estiver embriagado, blasfemar e fazer a mamãe chorar. Eu prometi a Deus que enquanto o senhor não converter, eu não vou mudar a minha atitude. Eu faço isso em remissão, em reparação dos seus pecados. E o pai se silencia na mesa. E à noite ele chega mais calmo e tranquilo, isso de grande alegria para esta menina, para sua filha. Só que por causa do vício, do mau hábito, ele, uma certa noite, ele cai novamente nesta atitude. Se embriaga, blasfema e faz a mãe chorar. E a menina vai fazer da mesma estratégia, vai fazer o seu sacrifício, a sua penitência. E o pai, vendo aquela atitude da sua filha novamente, ele para de comer, não diz nada e começa a derramar lágrimas nos seus olhos. E ele coloca a sua cabeça entre as mãos e começa a chorar. Depois aproxima-se de sua filha, de joelhos, se coloca de joelhos, aperta a sua filha ao seu coração, ao seu peito e vai dizer: pobre menina, vais continuar a sofrer deste modo? E ela vai dizer a seu pai: sim, papai, até eu morrer ou até tu deixares este vício, até te converteres. E o seu pai vai dirigir-lhe estas palavras: minha filha, eu prometo
que nunca mais farei a sua mãe chorar. Assim, meus amados irmãos, a graça de Deus toca aquele coração. E meus amados irmãos, o que nós estamos dispostos a fazer por quem nós amamos? Não somente acolhemos estes sofrimentos vindos de nosso Senhor, vindos de Deus para a nossa vida, mas o que estamos dispostos a fazer por nós e pelos nossos. Aprendamos, meus amados irmãos, com os santos, aprendamos com Maria Santíssima. Aqui, nesta vida, é um vale de lágrimas, mas temos a esperança que seremos recompensados no céu. É o que nos diz o apóstolo São Tiago: feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, você receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, os que o amam. E meus amados irmãos, aquelas palavras do Apocalipse que irá acontecer no final da nossa vida: Ele enxugará todas lágrimas de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque as coisas de antes passaram. Depois da nossa vida, Deus enxugará do nosso rosto todas as nossas lágrimas e nos acolherá no céu. É a promessa, meus amados irmãos, de Nossa Senhora, a Santa Bernadette: não te prometo ser feliz aqui, mas te prometo ser feliz no céu. É o que nós queremos, meus amados irmãos. Queremos ser felizes para sempre no céu. Então, que possamos aprender a sofrer, a não nos queixarmos, aprendermos como os santos passarmos por essas tribulações, para alcançarmos esta coroa no final da nossa vida. E concluo com um verso do saudoso Monsenhor José Possidente: eu não temo a cruz, há um Deus em cima dela, há um mistério de amor em cada cruz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abrem o folheto, na página 10. Chega o momento das nossas preces. Vou rezar de modo especial das nossas famílias,